Bom dia, pessoal. Olá, tudo bem com vocês? Vamos fazer a explicação da atividade de língua portuguesa da semana de 19 ao dia 23. Nós vamos começar na página 114. Página 114 e 115, nós vamos estar trabalhando a questão do R e do S, o som do R e do S. Então vamos começar com o R. O R, em alguns momentos, ele vai ter um som mais forte, né, do que em outros. Por exemplo, na palavra genro, roncar, ronronar, roca. Percebe que o R ele fica um pouco mais forte que na palavra, por exemplo, general, barato, ira. Então, às vezes o R fica com um som de r, né, que som mais no fundo da garganta e tal, que a gente chama de R forte, do que um R mais brando, mais fraco, de general, barato e ira. Tudo bem? Vamos lá. Na 1, observe a escrita da pronúncia da palavra horroroso. A letra R foi pronunciada da mesma forma nos 3 momentos, ou seja, os 3 R's são iguais. Geralmente a letra R do meio da palavra é pronunciada como um R brando, né? Compare as palavras pinte de azul, a letra R pronunciada forte e circule de amarelo, o R pronunciado brando. Então o R que você falar e você perceber que ele é mais forte, você vai pintar de azul, o R que você perceber que é brando, você vai circular de amarelo. Agora leia as duplas de palavras. Casado, cansado. Peso, penso. O que ocorreu com o som da letra S depois do AN e EN? Então percebendo, casado, cansado. Peso, penso. O que aconteceu com a letra S? Houve uma mudança nela aí. Que mudança foi essa? Qual a regra que podemos escrever? Então você vai pensar e vai ver o som do S aí e vai pensar na regrinha, tudo bem? O S, pessoal, os sons do S. Às vezes o S tem som de S mesmo, e às vezes o S tem o som de Z, tá certo? Quando acontece do S ter som de Z? Quando ele está entre vogais, tá certo? Se tem, por exemplo, casa, né? Peso. Quando ele está entre essas vogais, ele vai ter o som de Z, senão ele vai ter o som de S o tempo todo. O som de S, né? Quando o S está depois do AL, EL, IL, OL e o L, ele sempre vai ter o som de S mesmo, tá bom? Bolsa, pulso, Wilson, sempre vai ter o som de S. Porém, e aí que está a questão, nem sempre eu vou escrever logo depois do AL com S. Sempre vai ter o som de S, que nem calça, bolsa e alça. Só que algumas palavras são com S e outras são com C cedilha. E professor, como é que eu fico para saber disso? É prática, é ir escrevendo até você decorar qual que é qual, tudo bem? Aí não tem uma regra que eu possa te ajudar a definir qual que escreve com C cedilha e qual que escreve com S. Então vamos lá, atividade 4. Agora leia as palavras bolsa, bolso, falso, bálsamo, pulso, Wilson e Celso. Observe o som da letra S nessas palavras. Elas devem ser lidas como? Então o som do S ali em cima, ele parece com o quê? Com assado e osso ou com asa e aceso? Qual regra podemos registrar? Então pensa em uma regrinha que a gente pode registrar para isso, tudo bem? 5. Pinte as partes das palavras que têm o som igual. Qual parte das palavras em calça, bolsa, salsa e alça tem o som igual? Então perceba, não é a escrita igual, é o som. 6. S ou R? Qual é a única palavra diferente do conjunto? Complete e descubra.
Então você vai completar aí com S ou com R e ver qual que é a única palavra diferente nesse conjunto de palavras aí. E marcar ali embaixo. 7. Complete as palavras com S ou C cedilha. Depois leia em voz alta. Tá certo? Vai completar aí com S ou com C cedilha e depois leia em voz alta. Só uma dica: C cedilha é sempre no meio da palavra, tá, gente? Você não tem palavra que comece com C cedilha. Agora, nós vamos lá para a página 118. Nós vamos estar entrando na unidade 6 agora. Nessa unidade, nós vamos ler e interpretar contos maravilhosos, identificar os elementos do conto, personagem, tempo, espaço e narrador, identificar as partes da história, recontar uma história, estudar adjetivo, estudar concordância entre palavras, gênero e número, estudar o uso da letra R no final de sílabas, participar de atividades orais. Então nós vamos estar entrando agora na unidade 6, onde nós vamos estar trabalhando conto maravilhoso, tá certo? E nós vamos ler o primeiro conto aí, que está na página 120 e 121, tá certo? Que é o da Princesa e da Ervilha. Vou fazer a leitura, vocês acompanham comigo. Era uma vez uma princesa. Ela desejava... Perdão. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso viajou pelo mundo todo à procura de uma assim. Mas sempre havia alguma coisa errada. Não faltavam princesas em todas as partes, mas ele nunca conseguiu ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certo. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Rios chispavam, trovões roncavam e chovia a cântaros, realmente pavoroso. Inesperadamente ouviu-se uma batida no portão da cidade, e o rei, em pessoa, foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora. Mas, valha-me Deus, que figura ela era debaixo daquele aguaceiro, sobre um tempo daqueles. A água escorria pelos seus cabelos e as roupas jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares. E mesmo assim ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto para o quarto, desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredões, dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã todos perguntaram se ela tinha dormido bem. Ah, pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pegar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama? Era uma coisinha tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro, todos puderam ver que ela é realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredões. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou-se com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade. E a ervilha foi enviada para o museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto, é um bom arremedo
de história, não é? E aí, gostaram da história? Para vocês fazerem atividade, eu peço que releiam de novo a história com calma, tá certo? Acompanhem de novo a leitura para poder fazer a atividade. Agora nós vamos para a interpretação do texto. Interpretação do texto, na atividade 1. O Conto Maravilhoso é uma história imaginada. O conto A Princesa e a Ervilha apresenta uma personagem, tempo e espaço que geralmente estão presentes na história imaginada. Responda: quem são os personagens que participam da história? B. Essa história se passa em um tempo indeterminado, isto é, em que não se sabe quando foi. Copie a expressão que comprove isso. C. Copie do texto outras palavras ou expressões que indiquem o tempo. D. Espaço é o lugar onde a história se passa, onde essa história se passou. Então perceba, são questões sobre o tempo e o espaço da história, sobre o personagem, quem ele está participando, que tempo é esse da história, tá certo? Se é possível definir o tempo, o espaço, esses elementos essenciais da narrativa. Além dos personagens, do tempo e do espaço, neste conto há um personagem que conta a história, né? O narrador. Então, 2. Você leia o trecho a seguir e pinte de amarelo as falas dos personagens e circule de azul as falas que são... e circule de azul a fala de quem conta a história, o narrador. Ou seja, você vai reler, vai pintar de amarelo fala de personagem, quando tem personagem falando, e circular de azul quando é fala do narrador. Tá certo? É só ler, pessoal, que não tem erro. É fácil identificar quando é fala do narrador e quando é fala do personagem. 3. Leia as frases, enumere a ordem que os fatos ocorreram. Ou seja, você vai ler cada uma dessas frases que está aí e vai enumerar em que ordem ela ocorreu. O que veio primeiro, o que veio segundo, né? Qual que é a primeira frase, qual que é a outra. Então você vai enumerar na ordem. 4. Por que o príncipe não encontrava uma noiva? Você vai responder, está no texto. 5. Essa você vai responder no caderno. Por que a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça? Aí conversa com o papai e com a mamãe e responda por que a rainha colocou esse grão de ervilha ali na cama da moça. 6. Ligue o nome de cada personagem à fala correspondente, ou seja, tem a princesa e a rainha, né? Quem que falou é, bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco. E quem falou, mal consegui pregar o olho a noite inteira. E você liga aí uma a outra. 7. Observe as falas dos personagens. 7. Observe que as falas dos personagens não trazem travessão no início. Pinte na atividade anterior os sinais que foram usados para destacar as falas. Esse sinal é outro modo de iniciar a fala do personagem. Qual é o nome desse sinal? Então você vai ver na frase anterior, na atividade anterior, qual foi o sinal utilizado e vai pintar ele. E esse sinal tem um nome. Que nome é esse sinal? 8. Converse. A 8 também você vai responder no caderno. Vocês gostaram do conto? Porque para que tipo de leitor vocês indicariam a leitura desse conto? A resposta dessa é pessoal, tá bom, pessoal? E aqui na 9, pessoal, vocês vão fazer o quê? A história, ela é dividida em partes, tá certo? Ela tem o começo da história, ela tem aquilo que vai complicar a história, ou seja, que vai ser o problema, né? A complicação, aquilo que agrava a história. Vai ter o momento de suspense e vai ter o final. Vocês vão ligar cada uma dessas frases que estão nesses quadrinhos do lado esquerdo com o momento. Qual parte indica o começo da história, a complicação, o momento de suspense e o final. Tudo bem? Então essa é a explicação da atividade dessa semana, pessoal. Uma ótima semana. Qualquer dúvida vocês podem mandar pra gente pelo WhatsApp, tá certo? E nos vemos na semana que vem.